em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Mateus 21. Mateus 21. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero reforçar um aviso que dei hoje pela manhã. Muitos irmãos, não sei se porque estão com falta ou desejo de chegar mais cedo na igreja, ou até não vir à igreja, mas nós estamos tendo um problema de disciplina muito grande aqui na igreja. A disciplina é que muitos irmãos têm chegado aqui atrasado, não é? Nós temos um culto que começa às 9 horas da manhã, a escola bíblica dominical. Na semana, nós estamos começando de 7h45, exatamente por conta dos que trabalham, valorizando o trabalhador para que possam aqui chegar. E nos domingos, hoje, mais uma vez, nós vimos muita gente chegando atrasado, também à noite. Então, pedir aos irmãos que veja lá seu relógio, dê uma olhada, comece a se arrumar mais cedo, jante mais cedo, ou mesmo se você, como eu, que eu não jantei, não é? Quiser jantar na chegada em casa, também dá certo, não é? Mas se você puder fazer isso antes, também é bom. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A parábola... Obrigado. A parábola dos 2 filhos é o que nós vamos ler aqui agora. Jesus pergunta: o que vos parece? Versículo 28. Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois, pergunta Jesus, fez a vontade do Pai? Qual desses dois? E responderam: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes para crerdes nele. Obrigado, meu Deus, que o Senhor nos fale hoje aqui, fale à tua igreja e faça, ó Deus, a tua igreja prosperar nesta área da evangelização. Precisamos nos levantar urgentemente. É hora, Senhor, da igreja que é luz e sal da terra, mostrar para que ela existe, mostrar porque foram chamados por Jesus, mostrar o trabalho que elas podem fazer, têm competência de fazer, são habilitadas para fazer, porque é o Senhor que habilita cada um deles. Que assim seja a nossa vida, nos abençoa. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos agradecidos. Amém. Deus abençoe, podem sentar. Essa parábola dos 2 filhos, Jesus conta, claro, com um propósito. E o propósito de Jesus é fazer com que entendamos na nossa mente, no nosso coração, e coração tem a ver com a alma, entendamos que há uma necessidade de ser sincero, há uma necessidade de sermos verdadeiros, há uma necessidade de levarmos a cabo a palavra de Deus, coisa essa que tão poucos irmãos têm feito. Nós temos tido todos os meses cultos missionários, como o de hoje. Nós temos uma vez por ano uma conferência.
E recebemos mensagens muito boas em cada culto missionário, em cada conferência. Nós muitas vezes saímos daqui dizendo como foi bom, como Deus falou. Mas será se Deus falou com você? Será se você entendeu que a voz do pregador, a qual Deus usou para falar, falou exatamente, para falar era exatamente com você? Pois é, o propósito de Cristo, o propósito de Deus é alcançar a sua igreja, porque Deus não tem fora da igreja pessoas para pregar o evangelho. Fora a igreja, Deus não tem ninguém habilitado por Ele mesmo para pregar o evangelho. Então, quem deve pregar o evangelho? A igreja. Jesus chega a dizer em certo momento, e ele fala sobre isso, acerca do campo e da necessidade que se tem de levantar homens e mulheres para esse campo, moças e rapazes, gente de meia idade, gente de muita idade, independentemente também adolescentes que saibam pregar, saibam entender o que é o valor do evangelho. Jovens que possam pregar esse evangelho com autoridade, com unção, com amor, porque sem amor não há como pregar o evangelho. O evangelho, ele não é pregado simplesmente por alguém que diz eu quero, mas alguém que diz eu amo, por isso eu quero. Alguém que diz eu entendo o querer de Deus, por isso eu quero pregar o evangelho. E há muitas pessoas que hoje só estão escutando a palavra no culto, mas não estão a realizar a obra de Deus. E o Senhor nos ensina, lá no capítulo 9, versículo 4 de João, que é necessário fazer a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem em que ninguém poderá fazer mais nada. Então é necessário fazer a obra de Deus enquanto nós podemos. Sabe quantas pessoas hoje já não têm mais condições de fazer a obra de Deus? Gente que sente dor, que está em casa, gente que está enferma. Pessoas que se enfermam e não mais têm saúde. Essas pessoas não saem para pregar, não saem para evangelizar. E alguns de nós vai chegar um dia de dizer, ou estou ocupado, porque há um convite para nós, e muitos desses convidados dizem, eu tenho muito o que fazer. Eu tenho um terreno para vender, eu tenho um casamento para ir, eu tenho uma viagem para ir. E essas pessoas dizem não ao Senhor. Dizem não, porque acham que aquilo que são os seus ofícios naturais é mais importante do que a obra de Deus. Não que estejamos a desvalorizar aquilo que não pode ser substituído naquele momento. Mas há muitos de nós que estamos deixando a obra de Deus para outros fazerem, e esses outros que nós imaginamos que poderiam fazer, eles também imaginam que outros poderiam fazer, e acaba que nenhum faz. E nós estamos encontrando dificuldade nessa área, não é? Estamos encontrando, há o grupo de missões, aqueles que estão coordenando essa área, mas se mesmo ao chamarem a cada irmão, como Jaqueline chamou aqui, como Edinaldo também chama, como nós chamamos, mas você somente ouvir e até dizer como é bonito pregar, como é maravilhoso ir, mas como é, como diz a Bíblia, né? Sobre os pés que anunciam as boas obras, são bem-aventurados, são mais do que felizes, os pés que anunciam coisas boas. Amém, meus irmãos? Você sabe quais são as coisas boas? Não existe nada melhor do que o Evangelho. O Evangelho leva a salvação.
O Evangelho leva a perdão. É através do Evangelho que famílias, e eu conheço casais que estavam separados e voltaram por causa do Evangelho. Eles voltaram. Um se converteu, primeiro o homem, o marido, e tem uma coisa, ele já estava envolvido com outras mulheres, esse homem. Essa mulher que foi abandonada por esse homem, não era nem aqui de Campina Grande, não é? E ela foi abandonada por ele, mas houve um momento em que ele se converteu, e quando ele se converteu, a primeira coisa que ele colocou no coração foi: eu não posso mais viver assim. Eu não posso mais ter mulheres. Ele leu a Bíblia e ele viu que ele precisava apenas de uma mulher, que era a primeira esposa dele. E ele ligou para ela e ele disse: eu me converti. E ela também ficou tocada, também se converteu lá do outro lado. E agora eles se encontraram e a história diz e conta. É alguém aqui de Campina Grande. Ela mora aqui hoje em Campina Grande. Ele já foi levado por Deus. Ele já foi. Mas, irmãos, esse casal voltaram a se encontrar, voltaram a de novo viver uma vida social a dois, como homem e mulher, casados, pais de filhos, porque o Evangelho faz milagres, amém? O Evangelho é poder de Deus, então vale a pena pregar o Evangelho. Quantas pessoas eram infelizes, quantas pessoas tinham desejo de dar cabo da sua própria vida. Pronto, eu e Joseíris, quando estávamos lá, aqui na UPA, não é? Nós encontramos alguém, eu não vou dizer nome, não vou dizer o que é que ela faz por lá, mas ela é trabalhadora lá, ela é jovem. Interessante que ela parou para abrir o coração para a gente, sem saber que nós éramos evangélicos. Disse: vocês sabem, eu estou aqui, mas eu pensei em tirar a minha própria vida. Pronto. Bastou ela dizer isso para a gente abrir o leque da palavra de Deus e começar a falar com ela. E aquela mulher disse: realmente, a gente eu não posso fazer isso. E ela começou a dizer que como é bom ser lembrado e ser amada por Deus. E isso também é por causa do Evangelho, que é poder de Deus. Amém? Quantas pessoas eram ébrias, bêbadas, caindo pela rua, prostitutas. Quantas pessoas dessas que se converteram, aceitaram Jesus como seu Salvador, deram uma virada de página na sua vida e hoje são pessoas que a Bíblia chama de luz e sal da terra. São pessoas que glorificam a Deus com as suas vidas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Amém? Então o Evangelho, ele faz milagres, ele faz mudanças, ele faz transformações. Quantas pessoas que lá fora dizia: eu não era feliz, eu tinha depressão, mas quando aceitaram Jesus como seu Salvador, elas disseram: eu ganhei paz, eu ganhei alegria, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então nós precisamos pregar o Evangelho, que é o poder de Deus. E Jesus nos ensina, lá aqui em Salmo 24, a última parte do Salmo 24, que é o versículo 14, diz que este Evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Depois disso é que virá o fim de todas as coisas. Mas preste atenção, o Evangelho, ele precisa ser pregado. Algumas pessoas dizem que é apressar a vinda de Jesus, prega o Evangelho. Quer que vidas se convertam, quer que o Evangelho seja anunciado em todo mundo, prega o Evangelho. E você sabe que você pode pregar o Evangelho a alguém que daqui a pouco se torna um missionário e daqui a pouco ele está lá do outro lado do mundo pregando o Evangelho? Quantas pessoas que se converteram dentro de Campina Grande, mas hoje estão no campo,
Alguns estão na África, outros estão lá para o lado da China, outros foram para a Coreia, outros foram para os Estados Unidos, outros estão na Argentina, outros estão na Itália, outros estão na Alemanha e outros estão em tantos países como Portugal. E outros mais pregando o Evangelho. E alguém poderia dizer, eu preguei o Evangelho para aquele pastor, para aquele missionário que está lá do outro lado das nações, pregando o Evangelho e ganhando muitas almas. Quantos missionários estão nas tribos indígenas ganhando esses índios para Jesus? Ensinando hinos, traduzindo o Evangelho no idioma indígena. Tudo isso para que essas pessoas sejam salvas. Então, meus queridos, esse Evangelho, ele precisa ser pregado a todas as nações, a todo o mundo, em testemunho a todas as nações, para que depois de tudo isso venha o fim. Nós temos muita coisa para acontecer, mas é necessário que nós preguemos o Evangelho. É necessário que nós digamos quem é Jesus. É necessário que nós apresentemos Jesus. É necessário que nós apresentemos o amor de Deus. Mas uma coisa que eu estava dizendo lá na congregação, lá do Geraldo, não é? A isca para pregar o Evangelho. Assim como existe uma isca para pescar peixe, algumas pessoas usam a minhoquinha, que bota na barbela, lançam lá na água e depois puxam. Alguns têm a sorte de pescar, outros não, como eu, que eu não tenho muita hoje mais habilidade nem paciência para estar pescando em açude, não é? Mas outras pessoas botam alguns tipos de carne para pescar peixe. Mas para o mundo, sabe qual é a isca? É o amor de Deus dentro do nosso coração. Amém? A gente precisa amar. A compaixão por almas. Não é? A gente precisa ter compaixão por almas. Olhar para alguém e dizer, essa pessoa está caminhando para o inferno. E talvez você diga, mas a gente prega para algumas pessoas e elas não querem nada. Prega para outra que quer. Prega para uma que tem simpatia pelo Evangelho. Não pare de pregar, não tenha medo. Porque na proporção em que você prega o Evangelho, o máximo que você pode ouvir das pessoas é um não, mais nada. Mas você pode ouvir muitos sims das pessoas que vão ouvir da palavra de Deus. E essas pessoas serão transformadas. Quantas pessoas que foram transformadas foram uma simples palavra dizendo, Jesus te ama, e a partir daí se desencadeou uma grande conversa, e o Evangelho foi anunciado, foi apresentado o plano de salvação, porque começou com uma simples palavra, Jesus te ama, Jesus te ama, não é? Nós temos aqui o Davidson, que esteve conosco lá no acampamento, graças a Deus, não é? Já esteve aqui em um culto, está em outro, e o nosso desejo, Davidson, é que você não falte, tá? Porque você é amado de Deus, e Deus tem plano na tua vida, tá? Então tem muita coisa boa para acontecer com você, e o melhor de Deus é a salvação que Ele te dá, tá? O perdão de todos os teus pecados, o teu nome escrito lá no livro da vida, isso é a melhor coisa, isso é maravilhoso para nós, queridos. Esse texto que nós começamos sobre os dois filhos que Jesus conta a parábola, Jesus começa dizendo assim, o que vos parece? O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? E o filho respondeu, não irei. Mais tarde, esse filho que havia dito, não irei, ele resolveu ir para a vinha, trabalhar na vinha para o seu pai. Ele resolveu fazer a vontade do seu pai. Já aconteceu comigo, de minha mãe ou meu pai me chamar, ou até alguém
que estava me pedindo um favor, e eu disse na hora, eu não consigo, e eu estava bem ocupado, em algumas ocasiões isso aconteceu, mas depois eu digo, mesmo ocupado eu quero fazer. Depois eu me arrependi, eu digo, eu vou fazer. Esse filho desse homem, que também é uma verdade, mesmo sendo uma parábola, isso acontece, não é? Depois de ser chamado pelo seu pai, dizer ao seu pai, eu não irei, eu não vou, talvez o sol é muito quente, está causticante, está queimando a pele, ou senão eu estou cansado, eu tenho algumas ocupações, eu não vou. Mas quando o pai chama, interessante, a gente imagina que o pai chama porque sabe que aquele filho poderia dar uma resposta boa ao pai, dizendo eu vou, e poderia fazer. Mas ele escuta do filho a seguinte frase, eu não irei para o campo. Eu não irei. E a Bíblia diz que mais tarde, porém, arrependeu-se e ele foi. Veja só, irmãos. A palavra arrependeu-se, ou arrepender-se, ou arrepender, tem a ver com um sentimento. Parece que esse sentimento, ele aflora dentro das pessoas, que quando algo lhes parece dentro de uma proporção que eles poderiam dar como resposta, ou poderiam responder ao Pai, ou mesmo a Deus, como aqui nós estamos trabalhando para isso, e nós dizemos para Deus, não, Deus sabe que eu estou muito ocupado. Eu preciso dormir. Algumas ocasiões que eu estou com muito sono, se eu não dormir, me dá dor de cabeça. Acontece comigo. Mas já houve muita ocasião em que eu estava muito cansado, querendo dormir, e precisava fazer algo. Eu digo, eu vou fazer o algo, porque eu não conseguiria dormir, porque eu sabia que tinha algo para fazer. Meus irmãos, é isso que aconteceu com aquele filho, que disse para o pai, eu não irei. Mas imagine o pai ouvir do filho, pai, eu não vou. Imagine Deus ouvir da gente, Senhor, manda outro, eu não vou. Levanta outro, tem muitos aí, eu não vou. E quantas vezes que dentro de um chamamento para tantas pessoas fazerem uma mesma coisa e só um se levantou para fazer. É como aqueles 10 leprosos, que Jesus os curou, mas disse para eles assim, antes de serem curados, vai ao sacerdote, apresenta-te ao sacerdote. E eles foram, e se apresentaram, e eles foram curados, mas só um voltou para agradecer. Qual a nossa gratidão quando nós dizemos não para Deus? Qual é a nossa gratidão? Que gratidão nós temos no nosso coração de sermos salvos, de sermos nova criatura, de sermos sal da terra, de sermos luz do mundo. Que gratidão nós estamos tendo a Deus. Qual era a gratidão desse filho? Irmãos, muito bem, eu imagino que quando o pai soube que esse menino, esse seu filho, que ele disse eu não irei, mas mais tarde, porém, se arrependeu e foi, ele ficou muito feliz quando soube que seu filho estava lá, na vinha, trabalhando, tirando as uvas, quem sabe poldando as árvores, a videira, para dar mais fruto ainda, porque tudo isso é necessário como trabalhador da vinha.
Então aquele pai certamente ficou feliz. Mas nós temos um outro aqui no versículo 30, que o pai se dirigiu-se a um segundo filho. E quando ele foi ao seu segundo filho, ele disse a mesma coisa. Ele disse: filho, vai para a minha vinha, vai trabalhar na vinha. Estou precisando de você. Há uma necessidade. E aquele filho, ele disse o quê? Eu vou, pai. Você já imaginou a alegria do pai naquele momento da resposta? Imaginou? Quantos de nós já dizemos a Deus aqui, levantando a mão: Senhor, estamos aqui para fazer o teu querer, estamos aqui para fazer a tua obra, estamos aqui para te obedecer. E Deus ficou feliz em ver. E Deus disse: eu posso contar. Eu posso contar com Yuri. Eu posso contar com a Annalise. Eu posso contar com Ritinha. Eu posso contar com Isabel. E eu posso contar com ele, com ela, com o jovem, com a moça, com o rapaz. Imagine que felicidade desse pai quando o seu filho disse: pai, eu irei, eu vou. Irmãos, esse filho, ele dá essa resposta para o pai, mas quando ele sai de frente do seu pai, quando ele sai de dentro da igreja, ele disse: ó, por aqui. E não foi fazer a vontade do pai. Ele não foi para a vinha. Ele saiu da igreja e se esqueceu da promessa que havia feito a Deus. Ele saiu da igreja e não estava nem aí se seu coração tinha sido sincero ou não, se a resposta tinha sido sim, mas que Deus deveria esperar muito, ou talvez nunca o visse dentro da obra da vinha. Esse filho que disse ao pai: eu irei, eu vou. Ele diz: eu vou, Senhor, mas não foi. E Jesus faz a seguinte pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? E a gente sabe que foi o primeiro. Porque o primeiro disse: eu não vou, mas foi. O segundo disse: eu vou, pai, mas ele não foi. Além de mentir para o pai, desonrou o pai, porque uma mentira para um pai, irmãos, é algo que deixa um pai triste. Alguém dizer a Deus: conta comigo nessa batalha da hora final. Conta comigo para ser soldado valente. Conta comigo para ser atalaia, apresentador da palavra de Deus, pregador da palavra de Deus, evangelizador de pessoas. Conta comigo. Eu vou para a vinha. Conta comigo na vinha. E não ir. E não fazer. Mas você que já disse não tantas vezes para Deus. Tantas vezes. Como é? Quando é que você vai? Não, hoje não, Senhor. Eu não vou. Mas quantas vezes seu coração ficou batendo muito forte, dizendo: eu poderia fazer diferente. Seu coração ficou agitado, porque você sabe que dizer não para Deus é muito forte isso. Às vezes nós não dizemos não para Deus através de palavras ou verbalmente falando, mas dizemos não para Deus através das nossas atitudes, simplesmente.
É o caso desse segundo filho. Ele disse: vou, mas ele não vai. Ele não tem atitude de ir, atitude de fazer. Irmãos, dentro da seara, nós estamos procurando, eu digo nós porque eu também procuro. Jesus, quando diz que na seara, a seara é muito grande, mas há poucos trabalhadores, há poucos ceifeiros, há poucos plantadores. Mas quando a Bíblia primeiro fala ceifeiros, é para ceifar, é para colher. Aí você diz: espera aí, então é só para colher? É, porque uma palavra nós podemos dizer a qualquer pessoa que possa ouvir o Evangelho: Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida, Ele pode perdoar os teus pecados, Ele pode escrever teu nome no livro da vida, Ele pode fazer de você uma nova criatura. Aquela pessoa já ouviu de outras pessoas, só faltava mais uma para ser confirmado no coração. Então você chegou como um segundo, ou um terceiro, ou um quarto, ou um quinto, ou um sexto, ou um décimo, ou um 20º, para dizer a mesma coisa que o primeiro disse. Mas por que você disse essa pessoa agora se achega ao Evangelho? Quantas pessoas que precisaram ouvir várias vezes, de uma, de duas, de três, de quatro, e eles disseram não, 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 mas para o seu ele vai dizer sim. E talvez você que hoje pregue para alguém diga, e essa pessoa diga: não, eu não quero, mas quando vier um outro amanhã, ele vai lembrar do que você disse para ele ontem ou hoje e vai dizer: espera aí, eu preciso tomar uma decisão na minha vida a favor de Jesus, para viver para Jesus, para entrar no Evangelho de Deus, no reino de Deus e poder ser salvo. Irmãos, a igreja, ela tem esse papel preponderante. O propósito de Deus é usar a igreja. Você sabe, Deus poderia usar anjos que anelaram e anelam. Anjos que anelaram pregar a palavra de Deus. Você sabe o que é isso? Anjos que estão a teu serviço hoje. Que quando você veio para cá, o anjo veio cuidando de você, protegendo você. Enquanto está aqui, o anjo está aí pertinho de você. Quando você sair daqui, o anjo vai sair com você. É esse anjo que você não está vendo, mas que cuida de você. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem para livrar. Esse anjo que está livrando você todos os dias. Todos os dias ele deseja pregar o Evangelho. E ele está todos os dias livrando você para que você também possa repensar sua própria vida e começar a pregar o Evangelho que ele tanto gostaria de pregar. Imagine ele pertinho de você e ouvindo você pregando o Evangelho. O anjo do Senhor. O anjo ouvindo você dizer: Jesus te ama. O anjo do Senhor ouvindo o recado de Deus que você está dando para pessoas que necessitam ouvir do Evangelho. Anjo do Senhor. Esse anjo, ele anda contigo não apenas para proteger você, mas se alegrar com você também. É verdadeiro, você talvez não entenda isso. Talvez você não sinta isso de forma profunda dentro do seu ser, mas é verdadeiro. O anjo do Senhor, que tanto anela, que tanto deseja, que tanto quer pregar o Evangelho, ele está do seu lado e ele quer ouvir você pregar o Evangelho que ele gostaria de pregar. Quem crê aqui que o anjo do Senhor está ao seu lado, diga amém. Ele está com você. Esse anjo que está com você. Ele está do seu lado. E ele não sai do seu lado. Porque você é alguém que um dia disse: eu amo Jesus. Porque você é alguém que um dia decidiu andar com Jesus, glorificar a Deus através de atitudes novas, de atitudes reais, de atitudes honestas, verdadeiras, sérias. Queridos, nós não podemos fazer o papel do segundo filho. Nós precisamos fazer o que o primeiro filho fez. Até hoje você
É como se você estivesse dizendo: não, eu não vou. Não, eu não farei. Não, eu não vou cuidar da vinha. Não, eu não vou pregar o evangelho. Até hoje. Mas de repente você, como aquele jovem se arrependeu, a Bíblia é clara, diz que, porém, versículo 29, mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Arrependeu-se e foi. O que Deus espera é que você se arrependa de tanto dizer não, ou talvez dizer sim, mas nunca fez. Ou se fez, se começou a fazer, parou de fazer. A obra de Deus, ela não pode parar no meio, ela deve ter continuidade. Quando Deus me chamou, queridos, eu sabia que eu precisava ter uma continuidade. Sem ser pastor, eu evangelizava pela minha igreja. Sem ser pastor, eu testemunhava do evangelho. Sem ser pastor, eu visitava pessoas novas convertidas, eu ia lá na casa. A missionária Dione dizia assim: eu tenho aqui na minha mão vários nomes de novos convertidos com endereço. Quem aqui quer? Infelizmente a gente tinha pouca gente mesmo por aí. Eu dizia: eu quero. Mas eu não dizia eu quero apenas por dizer. No final eu fui lá, peguei da mão dela e fui atrás dessas pessoas. Irmãos, o pastor Antônio Geraldo, que a gente chamava carinhosamente ele de Tuito, ele tinha ido, porque Deus também chamou ele para o pastorado, para ser pastor, e ele era pastor lá em Belo Horizonte. E ele veio visitar a família. E quando chegou em Campina, ele soube que uma pessoa estava indo evangelizar nas casas ou visitar os novos convertidos. E ele me procurou e disse: Jamilson, eu soube que você tem aí na sua mão uma lista de novos convertidos que você está visitando. Eu digo: é. Ele disse: eu posso ir com você? Eu disse: só o que eu quero mesmo é que você vá, não é? E a gente começou a andar junto nas casas. A gente visitava uma casa, outra casa, orava por eles, dava uma palavra de ânimo e dizia: estamos esperando vocês. Interessante, irmãos, que desses novos convertidos, muitos ficaram na igreja. Não foram poucos, não. Muitos dos que eu visitei ficaram lá na igreja. Amém? Pastor Tuito, ou pastor Antônio Geraldo, ele só ficou comigo durante uns 20 dias. Mas eu fiquei todo o tempo fazendo esse trabalho. O que é que Deus quer que nós façamos? Irmãos, tem muita coisa para fazer. Às vezes você acha que fazer uma visita a alguém, não é? É só o pastor? Não é. Eu fazia visita como membro da igreja e novo convertido. Novo convertido. E nunca imaginei que Deus poderia me chamar para ser pastor. Nunca. Eu desejava, eu não vou mentir. Mas eu nunca imaginei que Deus fosse me chamar para ser pastor. É tanto que no meu coração eu desejava, e houve aquele momento que um pastor, superintendente, informado por outro pastor sobre a minha pessoa, chega para ele e diz assim: ó, tem um rapaz lá em Campinas, e disse meu nome. Esse pastor, superintendente, chegou para mim e disse: você quer ser pastor? Irmãos, foi o melhor convite da minha vida. Foi a coisa mais linda que eu vi. Isso detrás de uma garagem. No casamento, no dia do casamento do pastor Ponce e Liliane. O superintendente me chamou lá. A gente pode conversar em algum lugar? Eu digo: só sou lá atrás. E fomos lá para trás do prédio onde tinha uma garagem. E foi lá
que eu tive o convite de Deus para ser pastor. Irmãos, ser pastor é um grande privilégio. E mesmo antes de ser pastor, pregar o evangelho é um grande privilégio. Porque mesmo sem ser pastor, eu preguei o evangelho. Eu até viajei e preguei o evangelho. E hoje eu tenho pregado o evangelho durante meus 39 anos a 40 anos de evangelho. Eu tenho pregado o evangelho. Mas eu comecei pregando aqui, ali, para meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, para meus vizinhos. E Deus honrou. Irmãos, o dia que Deus me chamou, eu disse: eu quero. Eu vou. E eu fui. Mas se você tem dito: não, eu não quero, eu não vou, você pode resolver ir. Deus está tocando no teu coração para você fazer a obra de Deus. Amém? Deus está tocando no seu coração. E tem algo muito grande que Deus quer realizar em você e através de você. Diga para o seu irmão aí: Deus quer te usar. Deus quer te usar com poder. Diga isso. Deus quer te usar. Não fique procurando outra coisa não, novidade, aquilo, não sei o que e tal. Não, resolva fazer a vontade de Deus. Resolva fazer a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe e faça resplandecer a sua face sobre cada um de vocês. E que hoje vocês tenham em mente qual foi o chamado de Deus para a vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Pode ver.